Neste vídeo abordaremos inúmeros processos da obsessão e quais são as ferramentas para a desobsessão, usando como exemplo esses fenômenos que têm ocorrido das cheias, dos problemas climáticos que envolve. Você vai gostar, te esperamos. O ser humano tem o dever, o direito e a obrigação de ser feliz. Vocês estão fazendo a parte de vocês? Salve, salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido e amado canal Portal Paz. Eu me chamo Jordelei dos Santos e sou um dos trabalhadores aqui deste local, nesse pequeno trabalho que nós colocamos com a intenção de ajudar, de amparar, de socorrer inúmeras pessoas. Um dos pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse momento é o auxílio que vocês podem dar a nós. Então lembra, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito e ainda a possibilidade de você ser membro. Como membro, tem muitos conteúdos que nós gravamos toda semana, especial para os membros. Venha fazer parte da nossa comunidade, é muito importante. Hoje, quando eu estava vindo para cá, né, na casa que nos acolheu com tanto carinho para a gente poder fazer algumas gravações de forma diferente, eu vinha pensando e comentando sobre a obsessão. A gente fica pensando que esses espíritos, muitas vezes, eles querem nosso mal, que eles estão querendo fazer de tudo para acabar conosco, nos matando, nos destruindo. E na verdade não é bem assim que ocorre. Claro que há inúmeras formas da obsessão intervir, mas nós podemos pegar, por exemplo, esses fatos atuais que estão ocorrendo, que são de amplitude global. As cheias no Rio Grande do Sul, um efeito climático que está ocorrendo, que está afetando milhares de pessoas. Pessoas que estão indo para os resgates e nós não podemos esquecer demais do conflito emocional e do movimento energético que está sobre estas pessoas. As pessoas que tiveram suas casas, seus lares destruídos pela chuva ou tiveram que abandonar as suas casas. Aqueles que também desencarnaram, que também é um ponto muito importante. Agora nós temos uma outra esfera, que é a parte logística que está envolvendo poder, ah, persuasão e interesses. Veja, as inúmeras categorias que nós estamos falando de processos obsessivos. Então, nós temos a obsessão direta, que é aquela obsessão que vai atuar diretamente sobre uma pessoa, vai ter um período da obsessão, um tipo de obsessão que vai afetar diretamente um espaço, um local, um ambiente. E há um movimento ainda maior, que é aqueles que envolvem a parte toda que tem em volta, a parte da política, a parte da organização, né? Estes que estão por cima, os nossos governantes. Cada um atua numa esfera diferente. Por exemplo, esta última citada, a obsessão sobre a parte governamental, ela não está preocupada com A ou com B, ela está preocupada apenas com o movimento global que tem, o movimento em torno que tem. Então ela não está preocupada se é partido A ou B. Ela quer que nenhum deles possa adiantar e prosperar. Então esse tipo de obsessão não vai atacar diretamente a nossa caminhada, a nossa vida no dia a dia.
mas afeta as diretrizes de decisões que o Estado, que a cidade, que o ambiente que nós estamos interfira. E isso mexe no nosso psicológico, no nosso emocional. A obsessão direta, que é aquela que vem sobre mim, ela não tem interesse, por exemplo, digamos, os perseguidores do Jordelei. Eles não têm interesse nenhum em tirar o Jordelei aqui do ambiente que ele está, para que ele retorne ao mundo espiritual. Por quê? Lá eu estarei liberto, estarei livre. Não terei os empecilhos e as dificuldades e as limitações que o corpo físico coloca sobre o espírito. Passo muito tempo acoplado na matéria. Então, eles têm um poder de ação maior. Então, destruir, tirar o Jordelli daqui não é um objetivo. Agora, controlar pensamentos, emoções, sentimentos do Jordelei, aí pode ser um ponto muito interessante para eles. Por quê? Eu posso, aos poucos, sem o zelo, sem o cuidado com a minha mediunidade, dar oportunidade para que esses irmãos tomem frente ao trabalho pelas informações, muitas vezes preciosas, que trazem em alguns delicados momentos de previsões, de direcionamentos, e aí começa a inflar meu ego e eles assumem o comando em relação aos benfeitores espirituais. E os nossos benfeitores espirituais, eles aceitam de boa isso. Porque eles sabem que será um aprendizado para mim. Então, eles não ficam, sai daqui, obsessor. Não. É um livre-arbítrio meu. É uma escolha minha. E é nesse momento que entra o que nós muito falamos, que é a reforma íntima. Aquela que me faz pensar constantemente para que eu possa repensar tudo, repensar minhas falas, repensar meus sentimentos, repensar minhas emoções, para que estes tenham cada vez menos ação. Ou aquele outro ponto da oração, da vibração que eleva a minha frequência vibracional, do qual me tira deste contato. E aí sim, com a ação direta dos benfeitores espirituais. Agora, voltamos para as cheias no sul do país. Imagine agora todo o movimento que tem daqueles irmãos que estão padecendo de frio e fome. Qual é a maneira do qual poderiam talvez agir? Talvez. Em nenhum momento a gente está fazendo afirmação alguma. Mas de fazer com que, muitas vezes, ah, na hora que passa um socorro, caia no sono, para não ser visto, né? Ou seja, enfraquecendo cada vez mais as emoções e os sentimentos, mostrando àqueles que vão fazer os resgates cada vez cenas mais duras e sofridas, para que dessa forma desequilibre o emocional. Então, nesse momento, o que nos cabe é o trabalho que aqui no portal nós estamos fazendo, ali no Instagram. Todo dia às 18 horas e 30 minutos. Emanar boas vibrações a todos, dos pets a todos que estão envolvidos. Por quê? Porque nós, colocando uma pitada de energia, uma pitada no nosso sentimento, a gente trabalha com o antídoto, que é o processo da desobsessão, né? De quebrar o processo da obsessão, que nós sabemos que existe. Quanto mais comoção estiver sobre aquele ambiente, comoção em termos de sentimentos desequilibrados, quando a gente começa a sentir raiva, quando a gente começa a sentir tristezas, quando a gente começa a ficar mal diante do que a gente vê, estes processos, quando a gente emana o trabalho da solidariedade, da caridade energética, a gente trabalha neste ponto. E neste ponto é onde nós podemos socorrer muita forma. Se a menor sombra de dúvida que precisa de roupa, que precisa de colchão, que precisa de dinheiro, que precisa de alimentação, que precisa de água, sem a menor sombra de dúvidas, mas também precisa do nosso sentimento puro e verdadeiro, como trabalhadores da luz, ou talvez como apóstolos do Cristo, como mensageiros, nem uma maneira alguma se colocando na condição de ser iluminado, não. Mas quando eu me refiro a ser um apóstolo do Cristo, é colocar em prática os ensinamentos sublimes de Jesus, de amar, de perdoar, de tolerar da caridade, de sermos caridosos. E a caridade com duas vertentes.
né? Veja que Paulo de Tarso, na epístola a Coríntios, ele coloca: se eu tivesse o amor, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a dos anjos, de nada me adiantaria. Kardec vem e coloca a mesma frase, trocando amor por caridade. Qual a função? Caridade, o amor material. O amor, a palavra o amor, o sentimento espiritual. Então, de ambos os lados, nós estamos falando de nós nos colocarmos em serviço do amor. E é por isso que neste vídeo eu gostaria que você tirasse um tempo todos os dias para orar, para rezar, para meditar, para ter uma conexão com o seu eu superior, ou seja, as formas que você encontrar, o contato com o seu orixá, o contato com as suas entidades de luz, para então direcionar para estes locais o seu amor e a sua capacidade de servir em nome de Deus, em nome da luz. Dessa forma, nós ajudamos a nós mesmos na autodesobsessão e ajudamos a emanar energia para que os nossos amigos benfeitores espirituais que lá atuam e trabalham constantemente possam também fazer o processo de desligamento e de desobsessão nestes inúmeros estados que eu falei. Veja, está nas nossas mãos uma vez mais o trabalho. Que a luz do Cristo, que o amor do Pai Criador esteja sempre com você. Paz e luz. Somos co-criadores do universo. E é por isso que precisamos pensar em tudo que vivemos, pois tudo que pensamos ganha forma e realidade. Você é o que gostaria de ter sido?